Olá pessoal, tudo certo por aí? Agora nós vamos falar sobre avaliações no educacional. Para criar uma avaliação, a gente clica aqui no link Avaliações, no topo da página. Ele vai carregar a página para a gente e vocês podem perceber que essa área aqui ela é dividida em abas, tá? Cada aba aqui tem uma funcionalidade. A primeira aba que vem carregada já é a aba de questões, ou seja, isso daqui é o nosso banco de questões, é tudo que a gente tem disponível para uso, beleza? Nosso objetivo hoje é criar avaliações, então eu vou clicar aqui em avaliações, tá? Da mesma forma como ali nas questões, aqui no avaliações eu tenho todas as avaliações que eu já criei dentro da minha escola, tá? Eu posso fazer uma pesquisa por palavra-chave, por estado, por tipo e mandar buscar aqui. Hoje nós vamos criar uma nova avaliação. Então, eu clico aqui no botão de criar nova avaliação e ele vai carregar a tela de configurações básicas. A minha avaliação hoje vai ser sobre trigonometria. Então eu vou colocar ali o título da minha avaliação. Vou criar um identificador aqui só para eu ter uma marcação. Vou dizer aqui primeiro EMA, né, ensino médio, turma A. Vou habilitar aqui um embaralhamento de questões. É interessante porque se os alunos estiverem próximos uns dos outros, na hora que as provas são carregadas, ele não coloca a mesma sequência de questões para todo mundo, tá? Aqui embaixo eu vou colocar um texto de orientação para os meus alunos. Então é aqueles recadinhos do comecinho da prova, né? Então você tem 1 hora para fazer. As questões são dissertativas, as questões são de múltipla escolha, então são aqueles comunicados que nós costumamos fazer, tá? Eu vou colocar aqui as orientações que eu quero dar para minha turma, então estou dizendo que são 5 questões, eles podem usar papel e lápis e borracha para fazer os cálculos, né? Mas as respostas válidas serão somente as que forem colocadas no sistema. E a prova vai ter duração de 1 hora, bem simples. Vou clicar aqui em avançar. Agora eu vou fazer realmente a estruturação da minha prova, né? Da minha avaliação. Aqui embaixo são listadas as questões, então ó, nenhuma questão selecionada por enquanto. Então eu vou vir aqui em cima, adicionar questões, e ele vai carregar essa janelinha aqui. Isso daqui é muito parecido com aquela aba de questões lá do começo, tá? Então eu vou pesquisar aqui questões sobre trigonometria. Vou escrever aqui a palavra-chave que eu quero e vou dar um buscar. Olha só, ele retornou para a gente 21 resultados para minha pesquisa trigonometria, tá? Então eu tenho 10 resultados em cada página. É interessante aqui que ele mostra uma partezinha do texto, né? Se eu clicar nessa setinha, ele expande e eu consigo ver todo o enunciado dessa questão, tá? Então você consegue avaliar se realmente isso daqui é aderente ao que você está trabalhando em sala de aula. Se estiver ok, beleza, vou seguir, eu posso recolher e seleciono essa questão. Então olha aqui, ele já me deu aqui uma questão selecionada. Vou selecionar as próximas questões, só para facilitar. Então, lembrando, lá no começo eu falei que a minha prova ia ter 5 questões. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu vou marcar uma 6ª aqui, que é para mostrar para vocês como que eu faço para remover uma questão da minha listagem, tá? Agora eu clico aqui em adicionar e vieram para cá as minhas questões. Mesmo elas estando listadas aqui, olha a setinha aqui que nós tínhamos lá na outra janelinha. Se eu quiser abrir e olhar a questão, eu posso vir aqui e avaliar novamente, tá? Se eu entender que determinada questão não é aderente ao conteúdo, eu venho aqui e, ó, quando eu passo o mouse em cima da questão, ele aparece o botão remover. Se eu clicar em remover, olha lá, a lista já é atualizada automaticamente. Então, meu próximo passo aqui nessa tela é colocar o valor das questões. Então eu tenho 5 questões, fazer bem simples aqui, eu vou dar nota 2 para cada uma delas, tá? E aí a gente fecha aqui embaixo um total de 10, beleza? Vou clicar em avançar. Aqui eu tenho um resumo da minha avaliação, tá? Então ele vai mostrar para mim
qual que é o título, qual que é o identificador, aquelas configurações iniciais que nós fizemos, e qual que é o texto introdutório, ou seja, aquelas orientações que o aluno vai ver quando ele for iniciar a prova. Aqui opções para prova impressa, não é o caso de hoje que a gente está trabalhando. Eu estou selecionando 5 questões para esta avaliação e o total da avaliação aqui vai dar 10, beleza? Essa parte aqui, ó, estado da avaliação, é muito importante. Então, eu preciso que isso aqui esteja marcado como publicada. Se ela não estiver publicada, eu não consigo fazer o agendamento dessa avaliação, tá? Então, eu marquei aqui publicada e vou salvar a avaliação. O sistema vai gravar isso daqui no banco de dados e vai carregar a tela listando para mim essa avaliação que foi criada, tá? Então olha aqui, ó, trigonometria publicada, é o que a gente acabou de criar, beleza? Então, se eu passar o mouse em cima da minha avaliação, eu vou ter essa opção aqui, ó, agendamento. Clicando nesta opção, eu consigo dizer quando que vai ser realizada essa prova. Então a primeira coisa que ele me mostra aqui nessa tela de agendamento é aquele resumo, tá? Então, qual que é a prova, quem foi o autor, a quantidade de questões, consigo aqui ajustar o título do agendamento, então eu não preciso necessariamente usar o nome da avaliação que eu criei, posso colocar qualquer título que eu quiser aqui, tá bom? Aqui ele já puxa automaticamente aquela orientação que você colocou lá atrás na criação da avaliação, então se você precisar fazer algum ajuste, você ainda pode fazer aqui nesse momento. Clicar em avançar e agora eu vou selecionar os participantes, ou seja, para que turma ou para quais turmas eu vou agendar essa avaliação, tá? Eu venho aqui nesse botão adicionar grupos e dou um clique nele. Ele já vai carregar para mim quais são as minhas turmas. No caso, estou fazendo uma avaliação para o primeiro ano A. Selecionei aqui o primeiro ano A, clico em adicionar. Olha lá, o primeiro ano A já apareceu. Da mesma forma, se eu tiver selecionado errado, eu posso remover aqui, tá? Agora eu clico em avançar. Aqui eu tenho as configurações da minha avaliação. Eu tenho esses 4 modelos aqui, né? O formal, o modelo livre, autoavaliação e personalizado. O modelo formal é o que a gente vai utilizar aqui, porque o aluno só pode fazer a avaliação uma vez e o resultado só é liberado depois que acaba o período do agendamento, tá? No modelo livre, ele pode realizar a prova 3 vezes e na autoavaliação ele pode fazer quantas vezes quiser. Aqui no personalizado é possível colocar configurações diferenciadas, tá? Isso aqui é um tema para uma outra conversa. O período do agendamento eu vou definir aqui embaixo, tá? Então, eu vou dizer que essa minha prova vai ser dia 30 de março, a partir das 9 da manhã, lembrando que eu tinha dito que os alunos teriam 1 hora para realizar a prova, né? Então, se eu começo no dia 30 do 3 às 9 horas, eu tenho que terminar dia 30 do 3 às 10 horas. Tá ok. Então, já disse quando vai acontecer. Clico aqui em avançar e ele vai me dar o resumo do meu agendamento, assim como ele fez lá na avaliação. Aqui ele me dá o título, o autor, as mesmas informações que ele tinha me dado lá atrás. O título da avaliação, qual é aquele texto introdutório que você vai dar orientação para os alunos. Ele me mostra aqui qual que é a turma que eu selecionei e assim como no agendamento da avaliação, para que o meu agendamento funcione, eu tenho que clicar aqui em publicado para que os alunos possam ver esse agendamento. Então marquei publicado e agora eu vou clicar em salvar a aplicação. Ele está gravando os dados no banco e pronto, a nossa avaliação está aqui, ó, está agendada, tá? Então pessoal, é isso daí, é bem simples criar, então muito obrigado e até a próxima.